Fala galera, Papo Galado número 9. Desta vez eu quero fazer uma introdução um pouquinho mais alongada sobre essa semana, que o podcast de um grande colega de profissão, Rubens Lemos, encerrou as atividades após 92 programas, encerrou por falta de patrocínio, o que é lamentável, apesar de uns 2 convidados desses 90 e poucos programas serem escória da humanidade, na minha opinião. Desculpe, Rubinho, também peco pela sinceridade, mas é realmente triste que um programa com um jornalista tão competente, de credibilidade, saia do ar, entre tanta mediocridade que a gente vê hoje no jornalismo de blogs que publicam sem apurar, podcasts que se preocupam muito mais em estar produzindo entretenimento, que vai lá, ou fazendo gracinhas, e ter um programa tão bacana como o de Rubinho sai do ar por falta de patrocínio. Então, por isso mesmo, eu quero agradecer demais os 2 patrocínios que a gente tem, que servem, na verdade, para cobrir os custos do estúdio, que já faz uma parceria com a gente, com um precinho bacana, que é o estúdio Showtime. E o nosso último patrocinador, que chegou junto também, a Sociedade Amigos da Pinacoteca, que trabalham com a divulgação, preservação, manutenção das artes visuais do Estado. E também o nosso primeiro patrocinador, que acreditou de cara no projeto e viabilizou esse nosso Papo Galado, a Senzala Casa Show, a Casa do Amor Real. Eu acho sensacional esse slogan. E vamos exibir um videozinho agora, antes da gente apresentar o nosso convidado da vez. Boa noite, venham a Senzala Casa Show. Aqui abrimos de segunda a sábado a partir das 19 horas. Vem comigo. Senzala Casa Show, a casa do amor real. Venham conhecer nossa casa. Nosso bar, nosso palco, nosso lounge. Aqui a programação é diária. Várias coisas para você se deleitar. Venha a Senzala Casa Show. Venha ao nosso lounge. Para vocês desfrutar de uma boa conversa. Tranquilamente. Ok? Senzala Casa Show. A casa do amor real. Bom, estamos aqui para falar de um tema que, como todos sabem, já está aí no título. Na minha opinião, uma verdadeira epidemia silenciosa que tem ocorrido. E eu digo silenciosa porque, pelo menos as várias pessoas que eu conheço que sofrem de ansiedade, crise de ansiedade e suas derivações, têm vergonha de se confessarem, seu problema, E, inclusive, convidei alguns para participarem do programa e não querem se expor, é natural. Então, eu acho importantíssimo que se trate desse tema, e para isso a gente trouxe um verdadeiro especialista no assunto, o professor John Fontinelli. E aí, professor, me corrija se eu errar alguma coisa do seu currículo. Médico, neurocientista, especialista em neurofisiologia que trata sobre o sistema nervoso, funcionamento do sistema nervoso, e com pós-graduação em cronobiologia, que essa aí eu não sabia o que era, fui lá no titio Google ver o que é, e é um tema muito instigante, muito interessante, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. E eu até prefiro que o professor... Valeu, professor, obrigado primeiramente por ter aceito o nosso convite, e que começa já explicando o que danado é cronobiologia. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer, né, tá podendo participar, né, de um programa, né, como esse, né, em que a gente tem a oportunidade de sair um pouco dos muros da universidade, tal, da academia, né, e estar conversando direto, né, e trocando ideias, principalmente, né, com os profissionais, né, jornalistas que têm, né, uma habilidade, né, de transformar aquilo que a gente fala ou que a gente, né, pensa, né, de um jeito que a população, né, possa compreender de uma forma mais fácil. Então, a cronobiologia é uma disciplina científica, né, que é como a gente chama na área acadêmica. Crono é tempo e biologia, ou seja, o tempo na biologia.
Então, ela, como disciplina científica, a gente fala que é uma disciplina nova, porque ela começa a surgir os primeiros, o nome cronobiologia mesmo, no início dos anos 60, né, de 59 para 60, em que foi observado, começou a ter várias evidências mostrando que aquela visão de que a gente vive em equilíbrio, os seres vivos são constantes, não mudam, ela não parecia explicar a totalidade da vida de todos os seres vivos, mas que havia oscilações. Algumas oscilações fazem parte, né, do dia a dia da funcionalidade, como, por exemplo, a bomba cardíaca, a respiração, mas outras oscilações têm a ver, né, com os ciclos geofísicos, como as estações do ano, né, como o dia e a noite. Então, a cronobiologia ela estuda, né, como funcionam os ritmos biológicos, como, por exemplo, um que é muito claro, que é o ciclo sono e vigília. Então, quando se faz uma pergunta, para que o sono? Uma forma de responder, para que a vigília? Por que ninguém pergunta isso? Porque parece que, claro, enquanto estamos acordados, estamos em vigília, temos uma consciência e temos noção do que está acontecendo. Durante o sono, nós perdemos a nossa percepção de tempo e a nossa interação com a sociedade. E além de aparecer, né, umas atividades oníricas, né, uma forma de consciência meia complexa, absurda, tal, que são os sonhos. Então, o sono parece ser algo, né, misterioso, mas, na verdade, ele faz parte de um evento que é vigília e sono. Então, não faz sentido a gente falar em média, ou seja, que o normal seria a média entre a vigília e o sono, a sonolência. Não, o normal é você ter esta oscilação. Então, a cronobiologia, ela estuda os ritmos biológicos, quais são os mecanismos que nós temos, quais são as estruturas neurais que são importantes para que estes ciclos ocorram, bem como o quanto que esses ciclos são importantes para a saúde e como a perturbação desses ciclos geram doenças. Já tinha ciclos que eram muito comuns, e inclusive que a gente já usava há muito tempo, medicamentos que têm a ver com ritmo biológico, que é, por exemplo, né, o que a gente chama, né, a pílula anticoncepcional. É uma pílula, né, um medicamento que a gente usa, ela tem uma variação ao longo do dia, ao longo do mês, então você vai tomando, cada medicamento que você toma por dia, ele tem uma dosagem diferente dos hormônios para modificar os ciclos dos hormônios e impedir a gravidez. E isso foi feito nos anos 50, anos 60. E foi uma grande revolução para as mulheres no mundo inteiro, né? Foi uma grande contribuição para a sociedade, né? Hoje a gente já olha, né, os diversos, né? E aí a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de 24 e 7 dias. Então eu tenho um grupo de condições humanas de trabalho, área de saúde, área de segurança, os bombeiros, entretenimento, por exemplo, os hotéis, né? Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós já vivemos numa sociedade desse jeito. Então, é uma sociedade que nós construímos, mas que ela é oposta à necessidade funcional nossa, fisiológica, que é dormir, acordar, dormir e acordar. E a grande questão é como é que eu posso distribuir, né, os seres humanos, o trabalho nestas condições para, né, que a gente continue tendo um hospital funcionando 24 horas, mas a gente não adoeça esses profissionais que estão trabalhando nessas condições. Isso é, em parte, a cronobiologia. Não sei se o senhor concorda com o que eu disse na introdução, que a gente vive essa crise silenciosa de ansiedade. A que o senhor atribui esse fenômeno que, penso eu, ser recente? Bem, na verdade, na área, né, que a gente chama de neurociência clínica, um termo novo que a gente gosta de usar para psiquiatria, né, que a gente diz o seguinte: a gente criou, na verdade, como médico, né, como alguém da área, eu digo nós, profissionais da área de saúde, nós fomos, em parte, nós responsáveis pela criação de uma
epidemia, ou melhor dizendo, uma inflação, né, de doenças mentais. Por quê? Porque, na verdade, a gente, para poder fazer um diagnóstico de uma doença mental, a gente cria mais ou menos um padrão. Para o jeito de eu fazer o diagnóstico de uma ansiedade, de uma depressão, de uma esquizofrenia, o jeito que eu faço em Natal se faz do mesmo jeito em São Paulo, do mesmo jeito nos Estados Unidos, no Japão. Tem mais ou menos um padrão. Então, existem, né, as classificações. A Associação Americana de Psiquiatria, desde os anos 50, ela criou o que eles chamam, né, um manual de diagnóstico estatístico, né, que é o DSM, né, que atualmente está na versão 4, revisada. Então você cria, os critérios são esses, você faz o diagnóstico é desse jeito, né? A doença tal, TDAH, eu preciso ter isso para ser incluído como, né, e ter o diagnóstico. A partir do 3, né, da versão 3ª e a 4ª, né, nós criamos, aí eu digo nós no sentido de assumir que nós profissionais da área de saúde fomos responsáveis em parte pelo esse processo de inflação do diagnóstico, né? Então facilitou fazer o diagnóstico e a gente fez uma abrangência muito grande. E aí fez com que os profissionais da área de saúde, os médicos, os psiquiatras e os não psiquiatras, identifiquem com mais facilidade. Identifiquem com mais facilidade, mas também cometa erros. Então nós, né, cometemos muitos erros em fazendo o diagnóstico nos últimos anos. Posso dizer, desde os anos 90 para cá, e isso tem crescido gradualmente. E aí a gente cresceu porque nós médicos erramos no excesso e fizemos uma hiperinflação do diagnóstico, né, para você ver, né, 70% do tratamento dos distúrbios mentais como um todo, eles são feitos por não psiquiatra. O que significa, né, que não é o especialista, é o médico geral, inclusive, que está fazendo esse diagnóstico. Então, a gente acabou fazendo uma hiperinflação, né, por isso. Por outro lado, a gente teve, né, um movimento muito forte, midiático, por parte da indústria farmacêutica, que foi muito, né, intenso nesses últimos anos, os quais, tanto usando, né, as mídias sociais atualmente, usando, por exemplo, o cinema, né, e, né, fazendo diversas promoções na área de saúde como um todo, isso hiperinflacionou o diagnóstico, isso levou o uso e até o abuso do uso de medicamentos, né, que é uso restrito para doenças mentais. Esta foi uma questão. Se soma a isso um outro problema. Qual é o outro problema? É que nós vivemos, né, duas coisas na sociedade que têm aumentado e têm facilitado o diagnóstico, né, das doenças mentais como um todo, né? Uma é a própria característica da sociedade que a gente vive hoje. Então, a minha geração é uma geração, por exemplo, eu sou um profissional, eu sou um servidor público federal, que eu digo para os meus alunos de mestrado, de doutorado, ou seja, que em breve eles vão assumir, né, a minha posição. Eu digo, olha, eu tenho um privilégio de, ao encerrar minha carreira, eu vou me aposentar, eu vou ter vou continuar recebendo o mesmo salário que eu recebo e vai ficar, como a gente diz, pela regra, desde a época que eu entrei, né, como um servidor público no século passado, ou melhor, no milênio passado, me dá a garantia de ser paritário, né? O mesmo salário do ativo eu vou receber. Todos os meus colegas que entraram, por exemplo, no serviço público dos últimos 15 anos para cá, eles já não têm essa garantia, né? Se eu for ver as mudanças que estiveram no século XXI, desde 2000, né, desde do último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso até hoje, todas as mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas foram de redução dos direitos de trabalho, né, direitos previdenciários, o que faz com que parte da população tenha menos segurança legais. Isso eu estou falando no Brasil. E isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro.
né? Então, essa insegurança, né, em termos de garantia de trabalho, de salário, é claro que isso, Já né, influenciou. leva, né, a população a ficar mais ansiosa, não doente. Eu estou falando que ela fica mais ansiosa, ela está mais estressada. Uma outra coisa é o que a gente chama, né, o tempo de vida, né? Uma questão que a gente comenta muito, inclusive o estudo, né, de doença mental mostra isso, a gente vai avaliar assim, bem, a gente tem locais em que eu tenho uma maior frequência, uma maior incidência de doenças mentais. Por que alguns lugares têm mais e menos? O que é que diferencia? Por enquanto, tem 2 fatores que a gente consegue relacionar em todos os lugares, mais ou menos, é o mesmo, né, que é atividade física e o contato com a natureza. Então, a gente criou nos últimos anos, aí eu estou falando do final do século passado para o século XX, a gente, cada vez mais nós vivemos mais urbano e as nossas sociedades, cada vez mais elas estão mais longe da natureza e mais restrito. Mais próximo do caos. Mais próximo do caos. Ou seja, o que a gente fez? Criamos os nossos nichos, né? Criamos os nossos condomínios, deixamos os parques das cidades, né, abandonados, deixamos as ruas abandonadas, né? A gente acabou, né, criando uma cultura e uma estrutura de sociedade menos humana e muito mais individual, ou seja, menos recluso, coletivo, né? mais recluso. E isso é uma das questões que tem contribuído, né, tanto, né, com o comportamento ansioso e para aqueles, né, que já têm uma propensão, né, à doença, tornarem-se doentes. Uma sociedade mais virtual, né? Agora nós temos esse problema, né, que nós temos uma sociedade mais virtual e que agravou durante a pandemia. Sem dúvida. Né? Porque nós passamos 2 anos sem ter noção do que a gente ia fazer, né, um problema muito grande. Todos os estudos, em geral, a gente encontra que durante a pandemia foi um estouro. O que a gente precisa fazer agora, assim, bem, como reduzir essa explosão que teve na pandemia, que foi, é claro que isso aconteceu. Todos nós estávamos com medo de morrer. Na né? minha visão de leigo, professor, parece que o resquício da pandemia está estourando agora na mente das pessoas. Eu não sei se... Em parte, né? Isso desde o início a gente já tinha, né? A gente já via, né? Para algumas pessoas, como se fossem sequelas. algumas pessoas a pandemia acabou levando ele a descobrir algumas coisas, mas outras piorou, principalmente nos grandes centros, né? Porque imagine você ficar preso num apartamento, né? Uma coisa é eu ficar preso num apartamento, outra coisa é como, né, eu me comportei durante a pandemia em Caicó, né? Ou em Pau dos Ferros, que eu tenho locais diferentes, eu tenho uma estratégia diferente, eu tenho uma organização social diferente. Né? Então, eu tive menos sofrimento. Né? E o que a gente vê claramente é que os sofrimentos, eles ocorrem, mas sofrimento, em especial o sofrimento mental, nessas condições. Né? Uma das coisas que a gente sabe que a população que mais adoece mentalmente, né, são os imigrantes. Por quê? Porque, na verdade, as ondas longe do meio social dele, né? Eles estão isolados. Isolamento social é a pior coisa que pode acontecer. Você vai para a França, você vai estudar a França, que tem um sistema de psiquiatria, né, interessante, porque se faz muita pesquisa em psiquiatria na França, né, e você vai ver assim, não é só estar na periferia, porque eles estão isolados. Né? Os estudos, por exemplo, das migrações que ocorreram no Canadá, para o Canadá, você vai no Canadá, basicamente você vai ter uma grande colônia de portugueses, né, indianos, né, de orientais, que foram nos anos 50 para o Canadá. Hoje não tem tanto problema, mas se você for ver, né, o que aconteceu nos anos 60, anos 70 e 80, do que era o momento dessa migração, né, a incidência, né, era gigantesca no Canadá. Aonde tem isso? Esses problemas, por exemplo, de guerra, pior ainda, né? Imagina o que está acontecendo com um volume gigante. São milhões de ucranianos que saíram dali,
volta, não volta, né? Ou que estão, né, isolados. Agora, do mesmo jeito que está acontecendo, né, no Oriente, o que acontece, por exemplo, né, em alguns países da África, né, do mesmo jeito, onda migratória gigante. Então, isso adoece muito. E é claro que, embora isso não esteja diretamente relacionado com a gente, com o Natal, por exemplo, com os nossos, né, amigos, os nossos familiares, mas estas informações é o nosso dia a dia de notícia nacional. Né? Então, os nossos amigos, os nossos familiares, né, eles têm a vida deles, né, que estão sendo afetada. Por exemplo, em Natal, né, o trânsito de Natal é caótico. Né? Então, é difícil você, né, conseguir ter uma vida saudável quem depende do trânsito de Natal no dia a dia, né, para ir voltar, trabalhar, levar filho para a escola, tal. E muito do consumo do natalense ou de qualquer parte do universo são as redes sociais, né? Então é outro consumo que de repente traz ali um mundo muito melhor do que o seu, porque ninguém posta porcaria ali, ninguém posta tristeza, ninguém posta problema, boleto para pagar, é só alegria. Aí você se sente ali, isso eu estou falando, você se sente, como é que eu posso dizer, diminuído de repente, porque você está vendo ali um ciclo social que você muitas vezes não tem, você está vendo uma relação amorosa sustentável que você provavelmente não tem, você está vendo riquezas, viagens que você de repente não consegue ou não tem, e você se sente diminuído e tem a questão ainda somada a isso, do imediatismo, né, que as redes sociais trazem também. Isso aí também tudo não afeta muito, não, a mente das pessoas? Bastante, né? Isso é o inverso do que a gente, né, a minha experiência, por exemplo, quando eu fazia faculdade, né? Então eu fiz medicina nos anos 80, né? E a gente tinha muita clareza de dizer o seguinte, o quanto nós éramos felizes. Assim, mas as pessoas dizem, porque vocês vão ser médicos, vão ganhar muito, essa coisa toda. Eu disse, não, é porque a gente trabalha com o sofrimento do outro. Então a gente sabe valorizar o dia a dia nosso. Uma coisa é eu estar num pronto-socorro, eu ver o doente que chega lá, o diabético descompensado, que está com a insulina lá em cima, está com coma, e aí eu vou intervir para tentar salvar aquele paciente, vejo o sofrimento dos familiares. Eu estou vendo o sofrimento do outro. Quando eu me coloco, quando eu tenho uma empatia e me coloco no lugar do outro, né? A famosa compaixão, né? Eu estou bem, né? Eu quero ajudar mais ainda. É o inverso que ocorre com as redes sociais. Porque as redes sociais, ela cria, né? Como as novelas, em parte, os filmes também criam, né, uma lógica que você se coloca no outro e você nunca chega no outro, porque o outro está muito, né, ele está sempre feliz, ele está sempre, né, comendo algo agradável, ele está sempre, né, então esse é o mundo que se coloca. Então como é que você vai ter empatia? A tendência nossa é ter empatia com o outro, é se colocar no lugar do outro, mas eu não consigo ver o outro, eu não consigo me colocar no lugar do outro porque ele está sempre numa outra condição. Então, eu me vejo numa condição de sofrimento generalizado. E isso, claro que vai me gerar sofrimento mental. Né? Então, é uma coisa que a gente sempre diz, olha, é preciso que a gente, né, pense em construir um processo de redes sociais diferente, ou um processo educacional da nossa população, olhar isso diferente, entender, né, o quanto que isso é ilusão, né, é uma outra coisa, não é o dia a dia, né, mas é algo que, mesmo no início das redes sociais, a gente jamais imaginava que esse processo fosse ficar tão incorporado às redes sociais na vida, né, da sociedade humana, né, que a gente criou um mundo, né, um mundo virtual, né, que até eu brinco, eu digo assim, olha, as pessoas estão preocupadas com a realidade artificial, com os avatares. Na verdade, isso já existe nas redes sociais.
Nós temos, né, muita gente vive, né, o dia a dia dele é viver, conversar e falar do que está acontecendo. Alguns jovens, né, hoje, né, quando a gente começa a trabalhar com jovens e ver os estudos comportamentais, como é que ele interage, o que ele mais está de conversa, do diálogo nas redes sociais, é sobre fulano, cicrano e tal. Então porque ele está acompanhando a vida daquilo ali. Aquilo ali é como se fosse o amigo dele de escola. Big Brother particular. Big Brother particular. Então é algo que nos preocupa muito, porque esse tipo de comportamento é um comportamento que leva ao sofrimento, né? E ainda tem essa coisa do imediatismo, né? Que as redes sociais também provocam aquela coisa do pra já, o rápido, a pressa. Hoje em dia a questão da leitura tem diminuído drasticamente, pesquisas já estão apontando isso aí, porque as pessoas veem aquilo ali e já está satisfeito com aquilo ali, não se aprofunda mais em nada. Quer dizer, você acaba formando um mundo muito superficial e irreal, né? Exato. Porque são histórias, só histórias, né? Eu lembro que quando eu assisti um filme sobre aquele pintor, né, americano, né, lá de Nova York, o Basquiat, né, ele morre muito cedo, né, e o filme começava com a seguinte imagem: ele saindo de dentro de uma caixa de papelão, que era como se fosse uma caixa de uma geladeira, no Central Park, em Nova York. Ele saía dali, né, e logo em seguida começava a pintar. E, na verdade, a história dele foi bem diferente. A mãe dele, quando ele era criança, levava semanalmente para os museus de Nova York, deixava ele de frente aos principais quadros, a todas as exposições, e deixava que ele olhasse aquilo e ficasse admirando. Botou ele em escolas de arte. Quando ele, com 10 anos de idade, quebrou a perna no skate e foi hospitalizado, a mãe deu para ele um livro, que é um livro que nós usamos na Faculdade de Medicina, que é o Grey Anatomy. É um livro, né? É o nome do seriado, mas tem um livro chamado Grey Anatomy, né? Que é um livro que a gente estuda para estudar anatomia. E ela deu o livro para o menino estudar, porque os grandes gênios da pintura, Leonardo da Vinci, Michelangelo, estudaram anatomia. Então, o Basquiat, né, ele se tornou fez coisas brilhantes, não foi por acaso, não foi ele ter morado na rua por um tempo, né, que fez ele ficar daquele jeito. Não, ele foi preparado pela mãe. Ele estudou muito, ele fez escola de arte. E o que as redes sociais mostram é que como se as coisas fossem espontâneas, né? Então, um atleta, ele não surge do nada. Ou ele treina ou ele não vai ganhar medalha. Olha, o pesquisador, né, se ele não estudar muito, ele não vai conseguir fazer boas produções, fazer grandes investigações, né? Ou o jornalista, se ele não tiver uma grande cultura, não ler muito, ele não vai fazer bons textos. Ele pode até fazer, né, um canal no YouTube, dar soltar muitos palavrões e ter milhões de seguidores. Mas qual é a grande, real contribuição dele? Não é que ele não possa ter isso, pode. Agora, não é isso, não é simplesmente dessa forma. Qual é a durabilidade desse canal ou o quanto que isso vai contribuir, né? Então, né, é claro que a gente tem que ver isso muito claro. E as redes sociais, né, tentam mostrar isso de uma forma muito clara, né? Qualquer um pode fazer, né, um podcast. São milhares que fazem aberto todo dia e algumas dezenas que conseguem se manter. Né? Porque se não for um profissional, não vai fazer, né? Se não tiver um arcabouço por trás. E eu acho que as redes sociais, em parte, né, elas não mostram, né, este lado, né, que é o lado, não o lado do sofrimento, mas o lado de como as coisas são conquistadas.
Não é só ver a figura, não é só a imagem, né, aquela, né, imagem que eu coloquei, né, de uma comida que eu fiz de qualidade, né, no Instagram. Aquilo levou alguns anos de um curso de gastronomia que eu fiz, eu assisti não sei quantos vídeos, eu já fiz 10 vezes, tal, e um dia ficou aquela coisa linda, né? Mas por trás daquela imagem não tem essa história. É. Esse aqui é o problema das redes sociais, né? Que é como se fosse imediato, né? E algo, né, simples. Professor, e de que forma a pessoa pode se identificar como uma pessoa em crise de ansiedade? Quais os sintomas? Quando ela deve procurar um profissional? Tá, então, primeiro, né, tem a questão que a ansiedade a gente pode, né, simplificar e dizer assim, medo. A gente tem medo de muitas coisas. E é natural a gente ter medo, né? Porque ele é fundamental para a gente, né, sobreviver. Eu digo para os meus alunos, quando eu estou explicando para eles os mecanismos neurais que geram, né, a ansiedade. Né? Por exemplo, essa mesa, eu consigo andar em pé em cima dela aqui no estúdio. Mas se essa mesa, né, tiver no canto de um prédio de 10 andares, talvez de 4 andares, eu não vou conseguir subir em cima dela se ela estiver no cantinho. Eu vou ter um grupo de neurônios que vai chegar e inibir. Eu vou ter medo e não vai deixar eu fazer nenhuma atividade motora, vai parar meus músculos. Outras pessoas vão conseguir andar 10 metros de altura num cabo de aço, porque aprenderam a controlar esse tipo de sistema. Então, medo todo mundo tem que ter e nós precisamos aceitar que esses medos são saudáveis. O que é importante é quando esses medos, eles nos prejudicam tanto as nossas relações sociais e as nossas relações, por exemplo, de trabalho ou de escola. Né? E os tratamentos são diversos, porque depende, né, do grau que existe. Né? Então, tem muita gente que tem medo de falar em público. Ele pode ser puramente tímido. Ele não precisa, né, ser tratado. Isso faz parte, é natural. Né? Algumas pessoas são mais, outras menos. Ele quer criar uma profissão no teatro. Quem vai fazer teatro faz um treinamento absurdo, né, para deixar de ser tímido, ou seja, para ter esse medo, para ser menos ansioso, né, no palco. E ele aprende. Né? Eu tenho, né, outras pessoas, né, eu posso dar um exemplo de um jovem, né, que ele sempre foi um bom aluno. Fez o ensino fundamental, sempre tirou 9,5, 10. Fez, né, o ensino médio, também sempre tirou notas excelentes. Aí ele tem uma pressão da família, da própria escola. Não, você vai fazer o Enem para medicina. No dia da prova, né, ele vai ter medo, ele vai ter ansioso, ele vai ter ansiedade natural. E aí, com isso, ele vai ficar com a mão suada, vai ficar taquicárdio, o coração vai bater mais forte. Isso tudo vai piorar mais a situação, porque ele vai sentir o suor na prova do Enem, não vai prestar atenção às questões. Quando ele dá fé, está no final da prova, ele não conseguiu fazer direito e ele não vai ser aprovado para entrar em medicina. Se ele procurar, por exemplo, um profissional e for um profissional, né, orientado, vai fazer o que com ele? Olha, na verdade, o que você teve, né, o que você teve nessa condição foi um excesso dos sintomas de ansiedade natural, que é a taquicardia. Uhum. Né? O que ele precisa tomar? Ele não precisa tomar remédio contra a ansiedade. Por quê? Porque se eu tomar, por exemplo, um benzodiazepínico que vai diminuir a minha ansiedade, eu vou ficar também molenga. E eu não vou conseguir ler direito e não vou conseguir raciocinar direito. Mas eu posso diminuir a atividade do coração dele. Eu posso diminuir o suor dele. Então eu vou dar um remédio para ele, que é o mesmo remédio que eu dou para quem está com a pressão alta, mas em pequena dose. Vai só controlar o coração dele.
ele vai continuar com aquela mesma resposta, preocupado que o Enem para ele vai ser importante. Mas ele não vai ter batimento cardíaco, não vai ter o suor, e isso não vai retroalimentar e ele vai conseguir fazer o Enem muito bem. Então, veja, neste caso, né, por quê? Porque ele não é doente. O que ele tem é uma resposta, que tem uma resposta em excesso naquele momento. É um caso pontual. É um caso pontual. Né? Então, assim, isso é preciso ter o cuidado, porque se eu for dar o medicamento para diminuir a ansiedade dele, que eu vou dar um medicamento para agir no sistema nervoso, no cérebro dele, eu vou gerar outras coisas que para ele não é necessário. Agora, eu tenho pessoas, né, que sim, ele vai ter, né, medo mesmo, né? Eu posso ter na ansiedade, a gente fala, eu tenho uma ansiedade generalizada, que é algo que eu perco o controle totalmente. Isso faz com que eu deixe de trabalhar, com que eu deixe de estudar, e eu acabo tendo um isolamento social. Geralmente, esses casos de ansiedade generalizada, eles cursam com depressão por causa disso. O indivíduo tem uma ansiedade generalizada, e aí sim, esse paciente ele precisa ser tratado. Às vezes ele precisa, inclusive, né, ser internado. Tem alguma forma dela, esse paciente, identificar essa causa de forma mais precoce? Porque, assim, o que eu vejo, a maioria dos casos é que as pessoas já chegam nesse estágio de crises, até de pânico, não conseguem sair de casa, tem crises de choro, coisas desse tipo assim. Eu acho que já chegam num estágio. Como é que a pessoa identifica antes de chegar a esse ponto? Aí são duas coisas que são fundamentais. Né, primeiro é o suporte familiar, que às vezes é complicado, porque a família não compreende. Né? E às vezes a própria paciente não comunica ou não deixa transparecer. Que tá. E o segundo, né, que é fundamental, é a postura do profissional de saúde que está tratando. Né? São duas coisas. Na medicina, né, a gente tem, quando a gente está fazendo um diagnóstico, por exemplo, eu vou dizer que o indivíduo tem hipertensão. Aí eu vou dizer, ele tem uma hipertensão por um problema renal, uma hipertensão por um problema vascular, ele tem uma hipertensão por isso, ou então eu digo, uma hipertensão idiopática. Idiopática é porque eu não sei por quê. Eu não sei a causa. Do mesmo jeito, a gente deve usar a mesma coisa com muita parcimônia com os diagnósticos de doença mental. Então, assim, o profissional de saúde mental, ele deve ter, né, muito cuidado de dizer assim, não, você tem uma ansiedade, essa ansiedade eu ainda não sei explicar na primeira consulta, porque é fundamental que eu tenha um acompanhamento muito mais breve, né? Para a saúde mental isso é fundamental, mas, né, então o que é que faz? Né? Que o profissional, se ele tiver cuidado, assim, olha, vamos fazer isso, mas a gente pode, seu diagnóstico pode mudar, ou pode ter uma resposta desta forma, de um jeito para que o próprio paciente, né, continue buscando ajuda. Porque o grande problema que a gente tem é que a gente tem já no senso comum, por vários motivos, inclusive pela ação, né, de marketing da indústria farmacêutica, que na verdade, você ter um problema e eu ter uma solução. A solução é esse medicamento. Solução fácil. A solução fácil. E aí as redes sociais estimulam mais ainda a gente ter isso, porque a gente vive nessa ideia de solução fácil. E não é bem assim. E aí você vive dopado e não consegue, como é que eu posso dizer, enfrentar a realidade de forma sóbria. Exatamente. Né? Não é que as pessoas, né, precisem sofrer. Né? Não, você está ansioso. Não, você não vai tomar medicamento e vai sofrer, e precisa sofrer e ficar bom. Não, não é isso. A questão é que, né, quando a gente diz, olha, quando eu faço um teste, né, todos os testes clínicos para tratar a ansiedade ou tratar a depressão, eu faço aqui um ensaio clínico de 1 mês, 3 meses, não é de 2 anos, 10 anos. Eu tenho colegas que estão há 10 anos tomando medicamento para ansiedade. Qual é o estudo concreto que diz, qual é o efeito qual é o prejuízo? A gente não tem, a gente não fez o medicamento para você ficar usando 10 anos. Tem que haver um desmame, até porque, inclusive eu conversava isso com uma amiga minha,
ela tem uma verdadeira farmácia em casa, ela vive dopada. Aí eu digo, você tem que procurar fazer exercício físico, que aí libera endorfina, dopamina, blá, 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 vai começar a trabalhar melhor. Mas sendo que o próprio remédio inibe Inibe. o exercício físico. Você não consegue. Então, uma coisa você começa a jogar para o fundo do poço. Exatamente. Por isso que a minha área de pesquisa, que é a área de sono, a gente tem inclusive algumas mudanças, né? Que assim, ó, antigamente, Inclusive, toma até remédio para dormir. antigamente, né, o que mais se prescrevia era remédio para dormir, Dorflex. né? Hoje em dia, né, é o que a gente mais combate é tomar remédio para dormir. E o mais interessante, se você for ver, né, a população se queixa muito que dorme mal, né? Mas ela diz que não procura o médico que está dormindo mal, né? Para fazer um exame, fazer uma avaliação, por que que ela está dormindo mal. Mas ela tem acesso ao medicamento. Como é que ela tem acesso ao medicamento se esse medicamento é controlado? Né? Então, existe um fator que é bastante complexo, que vem, né, por problemas da sociedade, problemas nossos, da classe médica, que a gente precisa, né, sentar de uma forma muito, né, séria, né, e debater e chegar a dizer assim, olha, temos que superar essas barreiras. Não são fáceis, né? Mas a gente precisa superar essas barreiras, né? Porque a gente cada vez mais está levando, né, aumentando o problema, né? Eu preciso do medicamento para algumas condições do indivíduo que está com ansiedade gravíssima, preciso. Agora, eu não preciso do excesso de medicamento que a gente usa hoje. E esse remédio vai servir para aquele momento de crise. Do momento de crise. Para que ele passe isso aí e comece a enfrentar melhor. A grande questão é que o sofrimento mental, né, ele é um pouco diferente do sofrimento, por exemplo, né, de um paciente Com dor. ou um paciente que tem Parkinson. O paciente que tem Parkinson, ele tem vários problemas, mas o problema que mais chama a atenção dele é a parte motora. Ele não consegue andar, ele tem um tremor, ele toma um remédio que ele desaparece. Então, aquilo é fácil para ele. Mas aí ele tem um controle do motor dele. Ele sabe quando ele está fazendo um movimento. O sofrimento mental, ele tem uma outra questão, né, que é a dificuldade da gente, inclusive, entender o que é mental. E a população precisa, né, considerar de que assim, olha, não é essa caixa preta que é um segredo imenso. Não, olha, se eu estou, né, sofrendo, eu preciso reduzir esse sofrimento. Mas qual é esse grau desse sofrimento que eu estou tendo? E eu tenho que ter, como profissional de saúde, trabalhar com o meu paciente de uma forma muito clara. Olha, você vai tomar isso para resolver isso agudamente. Mas logo em seguida nós vamos ter que resolver o que é que tem um problema, o que é que está provocando, se isso é apenas uma coisa pontual, né? Ou, né, às vezes você vai precisar tomar por muito tempo, mas aí, olha, esse momento de agudo, você vai tomar uma dose X, depois você vai tomar uma dose Y mais baixo, né? Então você tem que ter todo esse processo de avaliação, né, com muita parcimônia, né? Aí você precisa ter centros de saúde que tenham atendimento de qualidade, disponibilidade de profissionais, né? O que é difícil, né? A gente tem um problema grave na medicina hoje, que a medicina ficou muito cara. É o que eu ia questionar agora. Eu queria saber como é que a pessoa pobre se trata, porque realmente é um tratamento muito caro. E muitas vezes alongado, né? Prolongado. Então é complicado, porque principalmente quando se trata de mente, não é uma coisa que vai desaparecer de uma hora para outra. Você precisa de um tratamento psicológico, sessões, meses às vezes, e custos. Então como é que a pessoa pobre se trata? Pois é, esse é um problema. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar e a gente não tem solução. Mas temos alguns exemplos, né, que são bastante interessantes. Este ano, o ano de 2023, uma escola de tempo integral do Ceará, que é uma escola de ensino fundamental, ela ganhou o prêmio como uma das melhores escolas do mundo.
E ela ganhou um prêmio por causa de um projeto simples. Durante a pandemia e logo imediatamente após a pandemia, né, eles descobriram, né, que as crianças, alguns jovens, estavam, né, tendo comportamentos, né, de isolamento, de agressão. Então eles criaram uma estratégia, né, as pedagogas da escola, a diretora da escola, para trabalhar com as famílias e os professores de um jeito, né, em conjunto. Então todo mundo adotou um outro estudante. Era um pai que adotava um outro estudante para acompanhar. Com isso, aqueles problemas faziam parte da comunidade, da escola. Com isso, você tinha no início 70% dos estudantes, cada um tendo comportamentos que não era de se esperar, com baixo desempenho. 2 anos depois, isso estava em torno de 3%, que era o que era natural de se esperar, né? E isso porque a escola tomou a decisão de dizer, olha, esse é um problema nosso. O que a gente precisa, um dá suporte para o outro, né? Eu poderia ter tido uma outra estratégia, ter contratado, né, ter investido um dinheiro absurdo, ter contratado um monte de psiquiatra e ter distribuído medicamentos. Tinha resolvido? Para alguns talvez sim, para outros não, né? E teria sido muito mais caro, né? Então eu preciso ter essa estrutura, né? E a gente não tem, né? A gente precisa ter o suporte, né, tanto psiquiátrico como psicológico, né, distribuído em todos os lugares. Aproveitando essa questão da escola, na comunidade escolar, como é que um professor, que muitas vezes tem até mais contato com o filho do que com o próprio pai, dá para identificar quando a criança está com ansiedade acima do normal? Mel? Eu estou aqui com minha filha aqui no estúdio. Essa minha filhinha aqui, que tem 10 anos de idade, como é que a pessoa consegue identificar uma pessoa ansiosa de uma pessoa agoniada? Porque, por exemplo, eu muitas vezes aqui, enquanto estou aqui conversando com você, estou aqui balançando minhas pernas. Eu sou uma pessoa naturalmente agoniada, minha família é toda assim. E essa aqui também. Puxou ao pai. Quer fazer alguma pergunta? Então, como é que a escola pode identificar alguns sinais que a criança está com ansiedade acima do normal, que já pode iniciar um tratamento de forma mais precoce? Bem, eu acho que tem duas coisas em crianças, né, que a gente precisa se preocupar. É quando a criança fica isolada, ou seja, ela deixa de interagir, ou quando a criança fica agressiva, né? Se a criança faz qualquer ato de agressão, né, na escola, é preciso olhar, ter atenção. Isso não significa que a criança tem um problema, porque faz parte, né, durante a infância, a gente executar comportamentos agressivos, né, porque a gente não tem controle ainda. Então, uma criança morder a outra, bater na outra, e isso uma vez, duas, não é um problema. A questão é se a criança ela faz este comportamento. Então, o que é que a criança está fazendo? Um mecanismo de defesa. Ou ela se isola. É a criança que está lá na escola, né, na sala de aula, tem a hora do recreio, ela não se junta com ninguém, ela fica na sala, ela fica ali no canto. Então, estas duas condições são condições fundamentais que os professores, os educadores em geral, têm que prestar muita atenção. E ao ver isso, é claro, é conversar com os pais. Eu tenho dito, inclusive, para colegas, né, educadores, né, é que os educadores jamais devem chegar para os pais e dizer, olha, seu filho tem isso, seu filho tem TDAH, seu filho tem ansiedade. Primeiro, porque não são profissionais para fazer isso, né? Isso é importante, né? Eu acho que a gente precisa, né, dar nome aos bois e dizer assim, olha, é o profissional que vai ser o responsável para dar o diagnóstico e, se ele deu o diagnóstico, fazer o tratamento, né? Então, a escola, ela precisa, né, os professores como um todos, precisam ter muita atenção. Agora, teve alguma coisa, viu alterações comportamentais, e eu acho que principalmente essas duas, né,
Porque hoje a gente não pode mais ser danado, que quer dizer que eu tenho TDAH. Né? Aí quer dizer que a questão da agressão também está relacionada à ansiedade. Tá, porque é a resposta dele responder. Né? Porque a criança vai fazer isso. Né? É natural. Ela perde o controle do comportamento dela. Porque a gente gosta de dizer assim, o nosso cérebro é como assim, ele não inibe nada quando a gente nasce. Aí ao longo do tempo a gente vai criando aquilo que a gente chama das sinapses inibitórias. Então a criança ela tem menos inibição por isso, claramente. Apronta mais, pula, tal. Depois ela vai aprendendo e vai inibindo algumas coisas. Então, esses comportamentos mais agressivos é mais fácil uma criança ter. Agora, ela faz uma coisa, ela sofre e não faz de novo. Ela aprende desse jeito. Agora, se ela faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ó, tem alguma coisa. Isso é o quê? É porque ela precisa ser tratada ou está acontecendo alguma coisa em casa que está fazendo com que ela, né, perca isso, porque às vezes, né, ela pode estar recebendo violência em casa, às vezes, né, é a violência entre os pais, ou às vezes é um problema social, né, o pai e a mãe estão desempregados e isso passa para a criança, porque o ambiente fica, e aí a criança passa a ter um comportamento na escola diferenciado. É por isso que eu digo, assim, às vezes tem uma diferença de ansiedade para agonia, gente que naturalmente é agoniada, né? Que essa aqui, por exemplo, que é tudo para ontem. Acho que é muita questão de rede social, coisa rápida, né? Não sei se isso influencia. Tem alguma pergunta, meu amorzinho? Eu tenho. Bem, já que vocês estão falando sobre ansiedade, tipo, exemplo, eu tenho ansiedade agora, aqui quando tô criança, e daí que eu não vou pro psicólogo, é assim que se chama, né? E daí que no futuro, quando eu já tiver adulto ou adolescente, vai gerar o quê? Tá, então a questão primeiro, Morro de medo dessa minha ser jornalista. A criança, ela tem que ser criança, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, é deixar que a criança foi feita para brincar, né? Se divertir, né? A criança, ela não é um adulto em miniatura, ela não pode seguir as nossas regras. Nós é que temos que permitir que elas tenham as regras dela. Então, quando a gente fala, a criança é ansiosa, né? Claro que uma criança pode ter, né, tá doente, né, e precisa de um tratamento. É muito raro, né, uma criança, né, ser ansiosa e precisar de um tratamento, né? Mas tem, né? Tem, mas é mais raro do que um adulto. Eu pensei que tivesse uma incidência já razoável. As doenças mentais como um todo, ela começa pós-adolescência. Existem algumas doenças que são mais do desenvolvimento precoce, né? Por exemplo, o espectro do autismo, né? Algumas doenças do desenvolvimento, né, cognitivo, que ocorre muito na infância, logo nos primeiros anos, porque aí você determina isso claramente, né? Então, essa que é uma questão. E aí, o que a gente precisa, né? Quando a criança realmente tem um problema, né, aí ela precisa ser tratada, né? Quanto mais precoce ela for tratado, por isso que a gente tem o psicólogo infantil, né, o psiquiatra infantil, tal, e etc. Né, que faz a avaliação e diz, olha, né, precisa disso, precisa essa abordagem terapêutica. Geralmente a gente tende, né, a evitar o máximo possível, né, nas crianças o uso do tratamento farmacológico. A gente sempre tenta fazer outro tipo de estratégia, mais estratégias comportamentais. Por quê? Porque as drogas que a gente tem são criadas para adulto. A gente tem drogas que a gente testa em criança para ver se não tem os efeitos tóxicos e tal, mas fundamentalmente os nossos medicamentos são para adulto. E os mecanismos que o cérebro funciona numa criança é diferente do adulto. Por isso que a gente tem que ter muita parcimônia no uso de medicamento em criança, né? Em alguns casos, né, a gente sabe que não tem que usar isso, porque melhora, facilita, tal, etc. Né? Então, na criança, né, no caso, quando ela diz, e se você for avaliado por um psicólogo, por um psiquiatra, diz assim que tem doença, mas, né, o que eu diria para você é assim, não, você não tem doença,
O que você precisa é ter o direito de brincar muito, né? Para quê? Se você brincar muito, né, além de ter o seu processo de formação na escola e etc., com certeza você vai ser um adulto feliz, né, e socialmente, né, funcional, né? Alguém que realmente esteja dentro da sociedade, né, contribuindo para que a sociedade funcione e que os outros sejam menos ansiosos. Satisfeita com a resposta? Quando se tiver outra, pode perguntar. João, permita-me chamar aqui pelo nome. Por favor. É uma impressão minha também, eu pensei realmente também que existisse uma incidência maior na questão infantil, com ansiedade, e eu também não vejo idosos, terceira idade, com esse problema. É mais adultos. Quer dizer, é uma geração sequelada por algum motivo, de repente, não sei se a cronobiologia possa explicar isso. Eu acho que é muito mais essa 40 e poucos anos, 50, ou não? Olha, uma das coisas que levam a isso, eu vou lhe dizer, vou puxar para a minha área, né? Em parte, né? Por exemplo, idosos usam bem menos redes sociais. Eles vivem bem menos esse mundo virtual e real que a gente vive hoje, né? Eles já são de outra geração, que já estão mais tranquilos mentalmente. Não sei. A questão é que, assim, em parte, por exemplo, a atual geração, uma das coisas que contribui para o aumento, né, da ansiedade hoje nos adultos, né, são os distúrbios de sono. Dormir mal. Né? Todos os estudos que a gente faz com a privação de sono, e aí a gente tem duas abordagens que a gente utiliza para estudar. Uma é a abordagem epidemiológica, eu pego uma amostra da população grande e vejo como é que as pessoas dormem. Aí eu vejo que parte dormem bem e outra parte dorme muito pouco. Aí quando eu olho essa que dorme muito pouco, qual é a diferença dela para essa? Essa que dorme pouco, ela é mais ansiosa, ela tem mais incidência de depressão, ela tem mais incidências daquilo que a gente chama doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC e tumores. Ou seja, porque se você dorme pouco, você dorme porque é uma necessidade fisiológica. Se você quebra essa necessidade, você quebra o seu equilíbrio. Você quebra o seu equilíbrio, você vai funcionar de uma forma errada, ineficiente. É a mesma coisa se você pegar, né, um carro a gasolina e põe diesel, ele não vai funcionar direito. Então, se você não dorme, você não vai funcionar direito. E as consequências vão ser isso. E, inclusive, as consequências de não funcionamento bem do seu cérebro, inclusive aumentar, né, a sua depressão. Se você ficar, por exemplo, a gente gosta de dizer assim, o cérebro, ele funciona para o cérebro. O sono ele funciona para o cérebro. Porque se você fica privado, né, de sono, a primeira consequência é você ficar irritado, habilidade motora cai, memória sua fica com déficit de memória. Né? E aí, se você faz isso cronicamente, aí você vai ter esses sintomas de ansiedade. Então, em parte, né, a população adulta hoje, né, tem muito de ansiedade porque dorme também muito mal. Né? Isso é uma justificativa. E a outra é porque a nossa sociedade é ansiogênica. No sentido de que a sociedade, ela põe para você ter uma meta de produção que às vezes é inviável, como se todo mundo tivesse que ter a mesma meta. Aquela questão que eu gosto de dizer, olha, eu não gosto de falar do normal e o anormal. Claro que tem o anormal, que é o doente, mas a maioria de nós não é que nós não somos anormais. Nós somos anormais. Não, é que nós somos diferentes. Então a gente tem que pensar que as metas sociais, elas têm que ser diversas. Né? Eu tenho certeza, eu tenho a assumir que eu não tenho habilidade de cantar, não tenho voz, nem tenho ritmo. Pronto, e acabou-se. Isso é um limite fisiológico meu. Né? Mas não encara um karaokê, não? Né? Não, acho que eu fui a única pessoa que tirei 0 no karaokê. Mesmo gritando. Como eu gosto de dizer. Esse é o medo que eu não tenho. Eu me proponho ao ridículo às vezes.
A mesma coisa de jogar futebol, não tem jeito, eu não tenho uma habilidade com a bola. Eu acho que a bola é muito redonda, se ela fosse quadrada, talvez eu conseguisse fazer alguma coisa. Eu acho né? que também não é muita questão do ovo da galinha, o que vem primeiro. Muitas vezes a pessoa tem privação de sono justamente porque está com ansiedade, com algum problema, a mente caótica na hora de dormir. É uma espiral. Aí É uma coisa, espiral. É uma espiral. uma coisa leva a outra. É uma coisa leva a outra. E às vezes é um problema pontual. Por que é que as mulheres têm mais ansiedade e têm mais problemas de sono? Não sabia. É. Por quê? Tem alguns momentos, gravidez. Gravidez, mulher fica com um abdômen por causa do desenvolvimento do feto que dificulta ela dormir, não é fácil. Aí ela tem problemas de sono. Aquilo não é doença, aquilo é natural, ela não conseguir dormir bem. Mas para algumas mulheres, depois da gravidez, ela não consegue mais dormir. O que aconteceu? Na verdade, ela associou a cama, o ambiente, que para ela era agradável, porque ela estava grávida, mas tinha um problema, que era não conseguir dormir. Ficava despertando várias vezes, isso dava sonolência durante o dia. Aí teve o bebê, vai ter que cuidar do bebê. Né? Os primeiros meses também tem muita dificuldade de dormir, porque tem que acordar muito, tem muita coisa para fazer para o bebê, né? E isso tem problemas de sono. Depois ela passa um ano com problemas de sono, juntando a gravidez e os primeiros meses da criança. Ela nunca mais consegue voltar atrás. Porque ela associou o ambiente de dormir, e ela já passa a achar que aquele problema de sono é algo natural dela. E aquilo gera ansiedade, que gera... Então, quem desencadeou aquele problema de sono e a ansiedade de consequência foi aquilo. Né? Agora, ela precisava ser tratada, na verdade, ela precisava ter sido orientada, né, que isso ia acontecer e tal, mas que não tinha problema. Isso não ocorre com todas as mulheres. Né? É uma minoria, mas... Né, como quase todas as mulheres passam por uma gravidez, é um número muito grande. Então, quando a gente vai estudar epidemiologicamente, são as mulheres que têm mais problemas de ansiedade e têm mais problemas de sono. Porque ela tem a dupla jornada, o cuidado. Hoje a gente tem aqui na plateia, uma plateia luxuosa, formada pela uma única pessoa, a advogada e poetisa Tereza Raquel, que me enviou aqui uma pergunta aqui, para abordar a questão do consumo e da pós-modernidade, segundo Bauman. Será que influencia? Olha, este é um problema, né? Que eu acho que... A sociedade do consumo vem mais fortemente a partir da década de 80, né? Ela vem principalmente numa organização, né? Que a gente tem duas coisas aí, né? Que, não sei se você sabe, né? Algumas cidades... Inclusive, nos Estados Unidos, é proibido ter shopping center. Aí você fica, mas por que não pode ter shopping center? Aí a ideia é, primeiro é que na hora que você cria, né, os grandes conglomerados de shopping, né, ele tem algumas facilidades, mas por outro lado, você gera, né, tem alguns colegas até que chamam, né, a democratização do consumo. A democratização do consumo, ou é exatamente, né, um estímulo para fazer o consumo propriamente dito, né? Porque aí, no caso, né, o que a gente, né, tem, né, é um excesso de consumo de tudo. Então você vai num shopping center e se você fizer bem, o que é fundamental de lojas que aqui tem? Né? São poucas. São coisas, né, que você tem, né, que não é fundamental para a vida humana. Né? Mas aquilo é que é o centro, aquilo é que se torna referência. E aquilo se torna referência e se torna o padrão da sociedade. Então, o viver social, ele se torna dependente, né, do consumo. E o consumo depende também de várias formas. Às vezes você pode, né, consumir o que você quiser, porque você é de uma elite, né, financeira que não tem limite.
Isso aí é um 0,0001% da sociedade, né? O resto da população, a maioria absoluta, né, não consegue fazer o consumo básico, nem alimentar, nem para garantir alimentação, educação, cuidados de higiene. E o supérfluo, que é o que é mais divulgado, o que é mais estimulado a fazer, ela não consegue fazer, isso depende, então isso fica difícil de fazer, então isso gera, né, um conflito e gera sofrimento. Professor, e como é que se passa? São estágios evolutivos da ansiedade para uma depressão? Ou são coisas paralelas? Questão do pânico, Aí bipolaridade? são várias coisas, né? Então, assim, primeiro, a gente tem, né, a gente faz as divisões de alterações, por exemplo, de alterações de humor, né, que são, por exemplo, as depressões, né? Então, eu tenho o que a gente chama, né, de depressão, né, maior, que a gente chamaria como fosse a depressão clássica, grave. Eu tenho uma depressão que a gente chama de depressão bipolar, né? Então, a desordem bipolar é quando eu tenho uma oscilação, porque eu posso ter só um episódio de depressão, né? Eu não tenho depressão, eu tive um episódio de depressão, esse episódio de depressão ele foi tratado e pronto. Mas muitos pacientes não entendem e ficam reproduzindo que eles são depressivos. Não é. Na verdade, ele teve um episódio de depressão. Ele tem mais probabilidade de que ter um ou outro episódio do que uma pessoa que nunca teve? Tem. Agora, outra coisa é um paciente que ele tem uma alteração neurológica grave, né, que ele tem depressão e ele precisa ser tratado continuamente, senão ele vai, né, ficar no nível lá embaixo. Ou eu tenho outro paciente, que é o bipolar, que ele pode oscilar só em depressão, ele tem depressão, fica bom. Depressão, ele fica como fosse quase que cíclico. Né? Outros ele tem, né, depressão e mania, que é o inverso, ele vai de um extremo ao outro. Ou ele pode ter só mania, né? Tem mania, para da mania. Mania? Mania. Então aquele paciente, né, que assim, ele fala muito, fala, ele deixa de ter controle. Né? Ele tem euforia exagerada, né? Aí para e vai, que os tratamentos são diferentes, né? O indivíduo que a gente diz, o indivíduo que está em depressão, quando ele está doente, né, que aí ele precisa de intervenção, precisa de tratamento farmacológico contínuo, um acompanhamento a longo prazo, a doença dele, inclusive, faz, né, ele perder a capacidade de ver a realidade. Que muitas vezes, ele, no início, ele pode se confundir a depressão com a esquizofrenia, né, ou outras doenças, né? Por quê? Porque os sintomas, como é que eu digo que o indivíduo tem, né, uma doença? Né? Na medicina a gente fala que eu uso duas coisas, sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu posso medir, que é o objetivo. Né? Temperatura, febre, né? A glicose no sangue, a frequência cardíaca, a respiração. Então eu vou lá e meço. Então eu digo, olha, a pressão acima de tanto, eu digo que nesse momento você tem hipertensão e precisa ser tratado, né? Pronto. Então você está com a frequência cardíaca muito elevada, você precisa tomar um medicamento para baixar essa frequência cardíaca. É o objetivo. Os outros, que nós chamamos de sintomas, né, é o que o paciente diz, não tem como eu medir. Dor. Ele diz que tem dor, mas eu não tenho como chegar e medir a dor dele. Né? Aí ele diz assim, eu tenho medo, eu não tenho como medir. Né? Náusea. Ele diz que está nauseado, mas eu não tenho como medir a náusea. Ele pode, inclusive, dizer que tem náusea. Ou ele diz que está com um sofrimento, ou ele está ouvindo vozes. Não tem como eu medir essas vozes que ele está ouvindo. Então, eu tenho que fazer, né, uma intervenção, eu junto o conjunto de sinais e o conjunto de sintomas para dizer que o indivíduo tem uma determinada doença. Nas doenças mentais, a gente não tem quase nenhum marcador biológico, um sinal, a gente só tem sintomas. E não existe um padrão. Né? Então, assim, esses sintomas, por exemplo, tem sintomas que eu digo que tem na ansiedade, que tem na depressão, né? Que tem na esquizofrenia, que tem no TDAH, né? Esses sintomas ocorrem em todos os lugares, né? Mas, né, ele sozinho, ele não define aquilo. Por isso que muitas vezes, né, o que a gente faz no tratamento das doenças mentais? Boa parte, a gente está tratando os sintomas.
para aliviar o sofrimento do paciente. Por isso que às vezes os pacientes dizem assim, olha, mas eu tenho depressão, mas eu estou tomando esse remédio que o outro que tem ansiedade toma. Porque, na verdade, ele está tomando por um sintoma que ele tem, que também tem na ansiedade. Eu estou tomando remédio para o sintoma, não é para a doença. Eu quero aliviar o sofrimento, né, que o paciente está tendo. Qual é a diferença básica entre ansiedade e depressão? Bem, a ansiedade é sempre quando eu tenho o comportamento de medo. É mais relacionado ao medo. Ao medo, né? A depressão é o estado de humor baixo. Mas a ansiedade pode levar... Eu, por exemplo, tenho isolamento social. A depressão tem isolamento social. É mais inerente. É inerente dela. Entendeu? Então, assim, os dois pacientes podem ter as duas coisas. Os dois pacientes, por exemplo, eles podem estar meio confusos com o que está acontecendo na realidade. Por exemplo, tanto a ansiedade como a depressão pode fazer duas coisas. Uma, né, a ansiedade, basicamente, ela é mais comum, a ansiedade, ela é levar à insônia. Mas aí, no caso, a insônia é um sintoma da ansiedade. A depressão também pode levar à insônia. Mas a depressão pode fazer o oposto. Tem pacientes que têm depressão e ficam hipersonolentos, dormem demais. Então, a depressão ela pode ocorrer as duas coisas. A ansiedade, né, é mais comum você ter mesmo insônia. Das pessoas que eu conheço, convivo e converso sobre que estão com crise de ansiedade, e eu identifico, a gente começa a conversar, por que você está assim e tal, o que eu percebo muito são sentimentos de culpa e de pressão. Muitas vezes uma relacionada à outra, por exemplo. Culpa, pressão por ser uma boa mãe, por ser uma boa profissional, por ser uma boa filha, culpa por não conseguir, ela não se achar ao nível de ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa profissional. E isso cria, pelo que eu identifico, sendo leigo, não sou crise de ansiedade e não depressão. É também uma das causas principais? Ou são esses casos assim mais que eu conheço e estão levando a isso? Então aí vamos... a gente precisa separar muito bem, né? Então assim, essa pessoa ela pode estar tendo crise de ansiedade. É uma coisa. Então a crise de ansiedade é uma resposta aguda, momentânea, que todos nós podemos ter. E isso todos nós temos, na verdade, né? E a gente responde a isso de várias formas. Algumas pessoas têm dificuldade de responder e pode gerar um comportamento crônico. E ela precisa, às vezes, ser tratada, né, por causa disso. E aí são crises de choro, isolamento social, não conseguem sair de casa. Aí ele vai reduzindo, né? Então, é aquele tipo, né, que, imagine, eu vou dar uma aula, né, uma vez, eu sou chamado para fazer uma apresentação em um congresso internacional lá em Boston, lá na Universidade de Harvard, né? Aí chego lá, no primeiro momento, só tem os meus ídolos estão lá, né? Aí eu não consigo falar, entro em pânico pelaquela situação, né? Porque eu falo muito bem, mas eu tô aqui falando, vou falar inglês, vou ser um desastre. Esse é um episódio de pânico que aconteceu, tal, pronto, e tá aí. Esse episódio ele pode ser isolado e pronto, eu posso sumir, né? Eu poderia, por exemplo, se eu sinto que eu vou ter esse episódio, né? Eu crio estratégias prévias para evitar esse episódio. Inclusive, eu posso usar uma estratégia farmacológica. Posso chegar e dizer assim, olha, vai acontecer, eu não estou aguentando. Aí eu tomo lá um medicamento para diminuir o meu estado de ansiedade e consigo dar minha conferência perfeita e brilhante, como se nada tivesse acontecido. Então, eu me antecipei para evitar com que aquilo gerasse, né, um ataque de pânico em mim. Né? Posso resolver. Agora, se eu não resolvo isso, e deixo isso ficar crônico uma vez, daqui a uns dias eu não consigo falar para os meus alunos, eu não consigo falar com o meu vizinho. Porque eu vou expandindo, eu saio de uma coisa complexa, aí para cada coisa eu vou reduzindo, se eu não cuidar.
Para tratar esse tipo de comportamento, doutor, lógico, procurar um profissional. Mas como a gente até já comentou aqui, a maioria dos profissionais enfiam remédio, que é a forma mais fácil. Qual seria a forma mais natural de tratamento? E principalmente para quem não tem grana de ir para o psiquiatra. Bem, o mais fácil, né, é você submeter em condições de simulação. Né? É você treinar com amigo, com esposa, com esposo, com colega. Né? É que eu digo, inclusive, para os meus alunos. Né? Assim, olha, o aluno ele vai ter que defender uma tese de doutorado, eu trago lá um professor grandão e ele tá lá, rapaz, não, treina aí com os colegas. Eu até brinco com eles, olha, não é que seja um teatro que você vai ter que aprender e fazer. Não, mas treine que você vai diminuir sua ansiedade, você vai conseguir falar muito mais tranquilo, você vai treinar, o seu colega vai dizer o que é que você está errando, onde é que você está errando. Ou que você está dizendo muito né, toda hora, como nós nordestinos temos manias de fazer. Até no próprio jornalismo faz, né? É direto. Você reduz isso, né? Você presta atenção, né? Mas eu falo até de maneira geral, até para essas pessoas, por exemplo, que estão com crise de choro em casa, que estão isoladas socialmente, que sofrem pressão por culpa, por algum tipo de social. Como essas pessoas que de repente não conseguem procurar um psiquiatra, ou se procuraram e estão dopadas de tanto remédio, conseguem sair dessa situação de forma mais natural, ou, enfim. A gente precisa ter uma sociedade diferente para facilitar isso. É um processo muito longo. Quem fazia isso antes era a nossa família, né? Era a nossa interação familiar. Hoje isso já é menor. Quem fazia muito isso antes, né, eram, por exemplo, os padres. Ajudavam em muito. Né? Hoje, os pastores ajudam. Por que as pessoas dizem, por que é que se cresce tanto, né, o movimento evangélico, né, na periferia? Porque os pastores, né, eles estão fazendo esse serviço. Eles estão ajudando a parte da população que está entregue a nada, a ninguém. Eles estão fazendo o papel do Estado de dar suporte, né, a essa população. Eles sabem ouvir, isso eles sabem fazer, que é o mínimo que a pessoa está precisando, é alguém para ouvir. Então isso reduz muito, isso ajuda muito. A gente precisa criar uma sociedade mais aberta, né, que a gente saiba ouvir os outros. Né? E aí qual é o problema? Que as redes sociais, né, hoje inibem muito isso, né? E também a questão da atividade física, né? Contato com a natureza. Contato com a natureza. Por isso que os gestores públicos, né, eles devem, né, não só pensar na questão econômica, mas pensar que a questão econômica, a questão de saúde, a questão de mobilidade, tudo isso passa a ter uma sociedade, uma organização, um plano diretor que tenha muita área verde, muita área de contato, que estimule as pessoas ao ir ao trabalho, ao irem para a escola, passarem, né, por em contato com a natureza. Né, que isso é importante. Mais alguma pergunta, senhorita? Não. Alguma pergunta, plateia Tereza Raquel? É isso, professor. Deixei de fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço, né, a oportunidade, né, e fico à disposição sempre que você quiser, e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, que eu acho que isso é importante, né, que eu acho que isso ajuda, né, a população, né, a ser menos ansiosa, né, com certeza, a ter menos sofrimento mental, que é isso que a gente, né, deseja, né, uma sociedade feliz, né, com menos sofrimento mental, que é isso que a gente precisa, né, construir. Deixa algumas redes sociais, tá no Instagram? Eu nem sei mais qual é o meu Instagram, porque está um pouco. Na verdade, o meu Instagram é mais do meu gato. Tá lá mais presente o gato do que eu. Tá ótimo. Obrigadão, professor. Obrigado, querido. Valeu, galera. Mais um Papo Galado. Se inscreve no canal. É o seu pagamento que tá me pagando aqui. Então, se inscreva, deixa o like, comente. E valeu, até o próximo.